Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Glória a Jesus, né? Deus tem falou muito forte ao meu coração já através dos louvores entoados, e eu creio que continuará falando através da tua santa e gloriosa palavra, amém? Quero louvar a Deus essa oportunidade ao qual o Senhor nos concede de estarmos aqui unidos com um povo que vai morar no céu, e também louvar a Deus pela vida do querido, do amado, do pastor que nos convidou, pastor Ronaldo Paz. Eu sou a digníssima também esposa, pastora Isabel, isso mesmo? Louvar a Deus pela vida desse casal muito abençoado. Confesso que não foi fácil, o pastor, quando fez o convite. A gente que é pastor de igreja não é fácil, irmãos. Todos os dias quase tem trabalho, né, na obra do Senhor, mas prove a Deus preparar para nós estarmos aqui, amém? E eu quero louvar a Deus por essa igreja, viu? Uma igreja avivada, uma igreja alegre. É assim mesmo, irmão, porque o cidadão do céu, ele tem que ter alegria no coração, na alma, para adorar e exaltar o nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Sem perca de tempo, convido os irmãos a nós abrirmos aqui primeiramente no tema, né, ao qual foi passado, que Deus colocou o coração do servo dele, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, carta no seu capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses, capítulo de número 3. Eu vou fazer um paralelo também lá no texto de 2 Timóteo, capítulo de número 4. Eu ali orando, buscando uma direção de Deus. E Deus, eu sempre tenho um zelo assim muito grande pelas coisas do Senhor, pedindo uma direção para que Deus falasse no coração da sua igreja. E Deus, né, me levou também a 2 Timóteo. Vamos começar lá no Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Depois nós vamos lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, amém? Glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor, Filipenses, capítulo de número 3, versículo 12, 13 e 14. Não que já tenho alcançado ou que seja feito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instem a tempo, fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores com sua forma, conforme as suas próprias consciências. Desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Versículo de número 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Versículo de número 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprido a pregação, e
todos os gentios ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará da toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, quem seja a glória para todos sempre. Amém. Pode tomar vosso assento, maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, mais uma vez, como teu servo, Jesus, como teu filho, me coloco, Jesus, para transmitir a tua palavra, Senhor. Fala com tua igreja, abre os corações, os ouvidos dos teus filhos, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, ela venha trazer edificação, crescimento, direção a cada dia mais, Senhor. Ousadia, Senhor, e temor aos teus filhos, ó Pai. Nessa noite eu me coloco, Senhor, como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, aqui nós estamos no 4º dia, né, pastor? 4º dia de congresso. Eu não tenho dúvida que Deus usou teus filhos aqui nesses 4 dias de congresso, amém? Creio que Deus falou ao coração dos amados e queridos irmãos, mas Deus, Ele sempre tem algo também a fazer através das nossas vidas todos os dias, e eu tenho certeza que como no dia de sexta, sábado e domingo, hoje o Senhor já está nos alimentando através dessas adorações maravilhosas que entoamos, e vai falar com o amado através da sua palavra do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente quando nós começamos a ter um pouco de percepção e estudar, principalmente sobre a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, desde o seu princípio, ele foi um homem muito dedicado naquilo ao qual foi colocado sobre suas vidas. A Bíblia fala que ele foi circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel. Era um hebreu de hebreu, era um homem fariseu, um homem zeloso, ao qual os seus pais, ao cuidado, colocou ali o apóstolo Paulo nos pés de Gamaliel, em Jerusalém, para aprender da lei, para aprender da doutrina hebraica, para que ele fosse ali um rabino, um servo ali, e servisse ali a Israel, ali conforme o costume dos judeus. O interessante é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente sobre a vida desse homem, nós vamos entender que esse homem, desde o princípio, ele era zeloso por aquilo que ele havia aprendido, ele era um puro sangue. E o interessante é que esse homem também, ali zeloso pela lei, ele passa a perseguir a igreja de Cristo. Quando nós olhamos lá para Atos, capítulo de número 7, nós vamos ver um dos diáconos, chamado por nome de Estevão, ali levando o povo a uma reflexão, desde Abraão até o Senhor Jesus, que eles realmente haviam matado Jesus, levado o Cristo prometido. Aquele povo estava sendo instruído por Estevão, mas aquele povo enrijecido com o coração, começou ali a indagar com Estevão, a não dar abertura para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que Estevão olha para aqueles judeus, e Estevão vai direcionar uma palavra aos judeus: homens de dura serviços e circuncisos de coração, até quando vocês vão resistir o Espírito Santo de Deus? Aqueles homens vão entrar uma ira dentro deles. Estevão ali vai ser indagado. Estevão vai olhar para o céu, vai ver o Senhor Jesus à destra, de pé no céu, e vai deferir as palavras. A Bíblia fala que Estevão, ao deferir as palavras que tinha visto o Senhor, aqueles homens vão rasgar a sua veste e vão apedrejar Estevão. O interessante é que quando Estevão era apedrejado, Estevão caía aos pés do homem chamado Saulo de Tarso. É interessante que quando Estevão ali entrega o teu espírito ao Senhor, e ali fala: Deus, não impute a eles essa maldade, esse feito, mas que o Senhor possa perdoar tudo aquilo que estão fazendo para mim. A Bíblia fala que no capítulo 8, o próprio Saulo, ele começa a
perseguir a igreja de Cristo e a matar muitos dos seus cristãos. O apóstolo Saulo, na ocasião, começa a perseguir de uma forma cruel a igreja do Senhor. Começa a lançar em prisões, começa a matar os cristãos da época. Mas o interessante, irmãos, é que Deus, na sua onisciência, já estava preparando esse homem para uma grande obra. Deus já estava preparando Paulo para uma grande missão, ao qual Deus ia usar ele em favor dos gentios. E o interessante é que a Bíblia fala que agora no capítulo de número 9 do livro de Atos, Estevão pede permissão aos líderes do judaísmo, ali os escribas, os doutores da época, para que ele perseguisse mais a igreja. A Bíblia fala que no capítulo 9, no caminho de Damasco, Estevão, ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. E o interessante é que quando ele regressa para Damasco para continuar sua perseguição contra a igreja, ali vai refletir um grande resplendor de luz, e Estevão vai ficar atônito, vai ficar estacado, e Jesus vai olhar e vai dizer para ele: Saulo, 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 por que tu me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. E o interessante é que quando ele tem o encontro com Cristo, a partir do momento que Cristo se apresenta a Estevão, e apresenta a Saulo, naquele momento, irmãos, ele vai cair prostrado em terra. O que me chama muito a atenção, louvado seja o nome do Senhor, e que o Espírito Santo testificava muito ao meu coração, é que quando eu e você, nós temos um encontro com Cristo, irmãos, as nossas defesas, elas são dilaceradas, as nossas defesas, ela não tem mais força para combater, porque aqui, até nesse ato momento, aqui o apóstolo Saulo, era um perseguidor, era um sanguinário, matava, prendia os cristãos, mas quando Jesus se apresenta a ele, agora ele vai cair por terra, vai perder a tua força e vai se prostrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui começa um projeto, irmão. Aqui começa um trabalhar de Deus sobre a vida desse homem. É por isso que eu sempre falo, a gente que é pastor, a gente muitas das vezes tem uma missão que não é nada fácil de fazer, na verdade, de tentar levar a igreja a compreender como nós devemos nos portar, nos servir diante do nosso Deus. Como nós temos que tratar com reverência, com temor, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória. Porque no encontro que agora Paulo está tendo com o Senhor, ele vai se prostrar diante da grandeza de Deus. E o interessante é que Deus ali agora, Jesus vai falar para ele, ó: desce até a casa de um certo Judas, vai até a cidade, e ali eu vou ordenar aquilo que você deve fazer. Mas Deus já estava preparando Ananias em uma visão, para que fosse lá impor as mãos sobre Saulo, e ele ali, ser realmente conduzido naquilo ao qual o Senhor havia preparado para ele. A Bíblia fala que ali Simão ainda vai indagar com Deus, Ananias, ele vai indagar com Deus, mas Deus vai falar: ó, faça o que eu estou falando, porque ele é um escolhido meu, ele é, na verdade, separado para uma missão, para levar as palavras aos gentios, e ele vai padecer, ele vai sofrer na minha obra, mas ele é um escolhido meu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, saiba de uma coisa nessa noite: às vezes nós olhamos situações, olhamos pessoas, e às vezes muitos não dão valor, muitos desacreditam pela situação que a pessoa se encontra, ou pelo estado, na verdade, aparentemente, daquilo que a pessoa representa. Mas o interessante, irmãos, que os olhos de Deus são diferentes na nossa vida.
porque aquilo que não serve para nós é um instrumento, é vaso na mão de Deus futuramente. Aquilo que o homem rejeita, aquilo que o homem muitas das vezes apedreja, aquilo que a sociedade fala que não tem mais jeito, o Senhor dá jeito, porque o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor escolhe aqueles que não são para confundir as que são, porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa é na fraqueza do homem. E nessa noite Deus manda te dizer: se tem algo, tem promessa, tem propósito lá dentro da tua casa, dentro da tua família, que nasceu e foi gerado no coração de Deus, fique tranquilo, porque no tempo de Deus, Deus ele vai trazer, Deus ele vai transformar, Deus ele vai lapidar, e Deus vai colocar entre os príncipes da terra, porque eu e você também não merecíamos estar aqui nessa noite. Eu e você não é para estarmos aqui, mas outra hora o Senhor olhou e disse: eu tenho um plano na vida dela, eu tenho um plano na vida dele. Ele não vai ser bandido, ele não vai ser marginal, ele não vai ficar aí jogado as traças, mas vai ser um missionário usado nas minhas mãos, vai ser um levita da minha casa, vai ser um pregador do meu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus trabalha em nossa vida, porque aquilo que o homem olha, designa, irmãos, para Deus não tem validade. A última palavra da nossa vida, ela vem do alto, ela vem do Senhor para a nossa vida. Sabe por que Deus está mandando te dizer? Porque tem vidas que entrou aqui nessa noite, lá em Shekeb Dawe, o Espírito Santo, quando eu adorava, falava assim, para o meu coração: ela está dilacerada, ela foi moída, ela está ferida por palavra, por circunstância que aconteceu no passado. Mas Deus manda te dizer: hoje é noite de cura para a tua vida, hoje é noite de restauração para a tua vida, porque aquilo que o homem lançou contra a tua vida não tem validade para Deus. A última palavra, ela vai vir do Senhor para a tua vida, para te curar, para te lapidar e para mostrar que Ele é Deus e não depende do homem para fazer aquilo que Ele quer. Clamais te quer vida aí. Aleluia, aleluia. E a Bíblia fala que agora esse homem, irmãos, ele vai descer a Jerusalém. O interessante é que Saulo desce a Jerusalém, a própria igreja de Jerusalém agora rejeita ele. E o próprio Senhor fala à igreja: põe ele para fora, porque Saulo talvez ali ainda estava muito empinado, achando que era, um nato conhecedor. Mas a Bíblia nos ensina muito, irmãos, que o tempo de Deus determinado na nossa vida não é o nosso. É por isso que Eclesiastes vai dizer: tudo tem um tempo determinado para o Senhor na nossa vida. Se não aconteceu algo na tua vida até o dia de hoje, não é que Deus deixou de fazer ou deixou de realizar, é que tudo tem um tempo para acontecer na nossa vida. Não é porque Jesus esqueceu de você, esqueceu da tua casa, esqueceu da tua família. Tudo está no controle dele, mas o tempo dele, quando chegar, você vai se alegrar, você vai gozar e você vai glorificar o nome do Senhor. Alamais te quer. E a Bíblia fala que vai se passar 10 anos, pastor Reinaldo. E agora a Bíblia vai dizer que os anciões, os doutores, os profetas, em Atos capítulo 13, oravam ao Senhor. E agora Deus vai direcionar a eles para que separasse Barnabé e Saulo para a obra missionária. Você vê que vai levar um tempo de preparação, vai levar um tempo de lapidação. E muitos nos dias atuais, pastor Ronaldo, não têm compreendido o trabalhar de Deus. Às vezes leva décadas para Deus cumprir promessas na nossa vida. Às vezes leva muito tempo. Deus, quando fez uma chamada a Abraão, Deus queria tirar daquele ambiente idólatra ao qual teu pai Terá estava vivendo. Deus fez um chamado ali para Abraão: sai da terra da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu vou te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação.
nação será bendita em todas as nações da terra. Deus fez a promessa, mas a promessa durou tempo. Mas Deus foi cumprir quando Abraão tinha 100 anos de idade. É por isso que essa palavra nessa noite vai nos abrir mais a visão espiritual. Primeiro ela vem para mim quando eu estava orando, buscando a direção. Ela também está indo ao teu encontro, porque no tempo de Deus as coisas vão acontecer na tua vida. E quando os anciões da igreja oravam, a Bíblia fala que agora o Espírito Santo, pastor Ronaldo, porque tudo na obra de Deus, irmãos, não é homem, é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E tudo que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus não tem como dar errado. Tem crescimento, tem abundância. Deus ele cuida, Deus ele restaura, Deus ele batiza, Deus ele faz o sobrenatural, porque Deus ele trabalha com zelo, com princípio. Louvado seja o nome do Senhor. E quando os anciões oravam, Deus separa agora Barnabé e Saulo para a obra missionária. O interessante, eu corro aqui com a palavra, que quando esses homens agora saem para a obra missionária, muitas indagações, muitas circunstâncias de adversidade vai acontecendo. Como louvaram aqui, o irmão louvou no segundo hino: te adorarei, não importa a circunstância. Você louvou nessa noite, mas eu quero ver você adorar. Quando chegar o dia mau na tua vida, eu quero adorar que quando você olhar para o teu armário, estiver ali quase vazio, quero ver você adorar. Quando o Senhor te provar, porque Deus leva nós para o deserto. Deserto é a agenda de Deus para a sua igreja. Não pensa que o cristianismo é um mar de rosa, não, irmãos. Cada projeto de Deus tem o tempo de lapidação, e muitas das vezes Deus nos leva lá no Querite para viver a providência diária. Nós começamos bem, estamos no centro da vontade de Deus, mas Deus muitas das vezes nos esconde para preparar a nossa vida para algo maior lá na frente. Amai de cai céu e Abraite que me assei, que me asto que vidai. Igreja do Senhor, vai entendendo que o deserto é a agenda de Deus para a nossa vida. Não é porque o Senhor ainda não cumpriu que Ele esqueceu de você. Não é porque a enfermidade que chegou que Ele esqueceu de você. Não é que o luto bateu lá na tua casa que Deus esqueceu de você. Não, nós estamos aqui peregrinando nessa terra. A cada dia tem uma novidade chegando sobre nossa vida. Mas que eu e você entender o louvor que foi louvado, pode chegar o que for, você vai dizer: Senhor, não importa a circunstância, eu te exaltarei, engrandecerei o teu santo e bendito nome. Amai das tu que viessel e esse é um crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele não fica batendo cabeça, ele não fica embaraçado, ele tem direção, ele sabe que o deserto chegou, mas o deserto vai passar, porque Elias, pastor Ronaldo, começou brigando por um rei, mas Deus falou para ele: agora esconde lá no Querite, que eu já lhe ordenei os corvos que te levem alimento. Vai entender a ação de Deus na nossa vida. Sabe por que Deus está mandando dizer essa noite? Porque tem vidas que chegou a questionar com Deus: Senhor, eu te adoro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, Senhor, da tua casa, mas as coisas parecem estar travadas na minha vida. Não está não, irmão. É o tempo do processo de lapidação, porque se Deus não forjar o caráter, você não vai conseguir suportar ou lidar com aquilo que Deus vai te entregar. Amai das tu que me andei.
E na nossa natureza nós falhamos, porque Elias estava ali. O corvo pela manhã, à beira da noite, levava o pão, levava a carne para Elias, e Elias bebia do ribeiro. E o interessante, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que quando o ribeiro foi secando, a terra foi gemendo, porque Elias profetizou que não haveria chuva nem orvalho. E Deus ouviu a oração, as palavras de Elias, e cerrou o céu. Mas Deus estava cuidando do teu filho, do teu profeta, de uma maneira muito especial, ordenando aqueles corvos que levassem a providência que Elias precisava para atravessar aquele processo de lapidação. E o mais interessante é que quando seca a água do ribeiro, Deus aparece a Elias e fala assim: agora você pega, vai até Serepta, porque eu já lhe ordenei uma viúva que te dê alimento. E o interessante é que quando Elias vai a Serepta, chega, a mulher estava fazendo a sua última refeição para ela e para o seu filho. A mulher estava, pastor Ronaldo, prestes a morrer. Mas Elias vai olhar para a mulher, pedir água e vai dizer: ó, faça um bolo para mim. Ela fala: meu senhor, eu tenho o último pouquinho da farinha, eu vou fazer o último bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer. E Elias vai liberar uma palavra. Porque às vezes você está vivendo um processo muito difícil, mas Deus está te usando do sobrenatural. Às vezes você está vivendo com a providência do dia, sabe, o pãozinho, o arroz, o feijão, aquela providência, mas você está sendo boca de Deus aonde você passa. Está acontecendo o sobrenatural de Deus. Nós temos que entender o processo de Deus. Elias vai falar para ela: faça primeiro para mim, e a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai acabar. Ele estava vivendo um processo, mas a boca de Elias era profética, era a boca de Deus naquele tempo. A Bíblia fala que a mulher faz para ele, e ali não falta mais a farinha, o azeite, e Elias fica naquela casa contínuo durante aquele processo. Lamaite que vidal. Mas o interessante é que no meio do processo, o menino adoece. Você saiba que muitas das vezes nós estamos servindo ao Senhor, honrando o Senhor, no centro da vontade de Deus, mas os imprevistos da vida, ela chega até nós. A Bíblia fala que o menino adoece, morre, e aquela mulher vai olhar para ele e vai dizer: homem de Deus, você veio até mim trazer a minha iniquidade à tona. E Elias ali indignado, porque a Bíblia fala que ele estava angustiado. Ele vai pegar aquele menino no braço, vai levar no teu quarto e vai orar e vai dizer: Senhor, até a mulher que o Senhor me ordenou que dê alimento, você está afligido. E Elias começa a orar, e a Bíblia fala que Deus traz a vida de volta do menino. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus traz a vida de volta do menino, Elias pega, coloca sobre o braço daquela mulher. Ela olha para ele e vai dizer: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Nem todos que pregam o evangelho são boca de Deus, nem todos que estão em cima de altares são instrumento de Deus, porque essa mulher vai dizer: agora eu sei que tu és homem de Deus, e a palavra de Deus que está na sua boca é verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu volto ao texto para mim encerrar. A Bíblia fala que agora, o interessante é que no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que agora, rumo à missão a Damasco, ali Paulo e Silas, na obra missionária, eles vão ser surpreendidos por uma jovem, uma menina que tinha o espírito de adivinhação. A mulher, ela tinha, na verdade, a revelação que era de demônios sobre a vida dela. Mas o interessante, irmãos, que naquela missão ela começa a seguir ali Paulo e Silas e dizer: este verdadeiro
verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Você que tem a presença do Espírito Santo, o inimigo ele te conhece, porque muitas das vezes nós olhamos para a vida, olhamos para situações, olhamos para a pessoa e ali definimos: nossa, é mulher de Deus, é homem de Deus, mas nós não conhecemos o seu interior, muito menos a tua intimidade. Mas o mundo espiritual, ele sabe quem é do Senhor, quem não é do Senhor. Por isso é que ninguém engana na obra de Deus, irmãos. E aqui essa mulher, ela vai reconhecer realmente ali a virtude de Deus sobre a vida de Paulo e Silas, e vai continuar seguindo aqueles homens. E o interessante é que aqui vai formar essa igreja, vai formar a igreja, qual foi o texto mencionado nessa noite, a igreja de Filipe. A Bíblia fala que uma mulher por nome Lídia recebe eles, acolhe ali o apóstolo Paulo, acolhe a Silas. Mas o interessante é que ele continua a jornada, e a mulher o seguindo, e ele se irrita com aquela situação, expulsa o demônio daquela mulher. E o interessante é que ao expulsar o demônio dessa mulher, ele vai receber agora uma grande retaliação. Estava no centro da vontade de Deus, estava fazendo a vontade do Senhor, mas não estava imune das adversidades da vida. A Bíblia fala que eles vão ser presos, colocados sobre o tronco, vão apanhar. Mas a Bíblia fala que nenhuma circunstância parava Paulo da missão ao qual Deus havia estabelecido sobre ele. Tem pessoas que param por pouca coisa. Tem pessoas que desistem por pouca coisa. Não, irmãos. Aprenda uma coisa nessa noite: nós nunca podemos dar a metade para aquele que nos deu tudo. Jesus Cristo, ele deu tudo por mim e por você. Jesus Cristo, ele não mediu esforços para nos resgatar, para nos redimir. Jesus Cristo, ele foi abandonado. E o interessante é que quando ele estava sendo crucificado, ele faz daquele lugar de tortura um púlpito, e vai olhar para você e vai dizer: Pai, por que tu me desamparaste? Na verdade era um plano de Deus, por amor a mim e a você. É por isso que eu e você temos que entender que nada pode nos impedir de fazer a obra de Deus e honrar o Senhor, porque há mais de 2000 anos atrás nós fomos resgatados, não por ouro, não por prata, mas pelo sangue inocente do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Porque tu me desamparaste. O interessante é que os dois que estavam da direita e à esquerda ouviram. Evangelista Mateus vai dizer que os dois blasfemavam contra Cristo. Mas quando Jesus usa aquele lugar de tortura como púlpito e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A Bíblia vai dizer que o ladrão do lado esquerdo vai questionar: se tu és filho de Deus, desça daí, tire nós daqui. Porque aquele homem queria cura momentânea, aquele homem queria, na verdade, cessar a dor do momento ao qual ele estava passando. Mas o poder da palavra é tão grande, tão significativo para a nossa vida, que aquele que estava na direita, ele vai agora repreender o da esquerda e vai dizer: tu não teme a Deus, tendo na mesma condenação. Nós somos dignos de estar aqui pelos nossos delitos, mas este não, este é inocente. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqui entenda nessa noite: se a salvação ela fosse pela obra, esses dois não teriam espaço para entrar, mas a graça de Deus que nos alcançou, a graça de Deus que alcançou esse ladrão do lado direito, e Jesus olhou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Lamaite que via céu e então não importa a circunstância que estão vivendo, aquela vida que você tem orado por ela, a misericórdia, a graça de Deus, ela há de alcançar essas vidas através da tua busca. Amaeche que é Dekev. E a Bíblia fala que agora esses homens são presos. E ali por volta da meia-noite Paulo e Silas cantavam, adoravam ao Senhor. E veio o terremoto. E o interessante é que o terremoto abalou o cárcere, abalou a prisão aonde eles estavam. Olha a ação de Deus para trabalhar em regiões, irmão. Deus, quando Ele quer agir, Ele age no sobrenatural. Às vezes nós não entendemos a ação do Espírito Santo, e Deus está agindo nessa região, pastor Ronaldo, em intermédio dessa igreja. Não se surpreenda, não fique surpreso naquilo que Deus há de fazer neste lugar, nessa casa de adoração, porque Deus é o Deus que trabalha, e aonde tem uma igreja verdadeira do Senhor, ali tem uma fonte de água viva que jorra sem parar no ambiente. Amasta caia. E a Bíblia fala que agora esses homens vão ficar atônitos, as cadeias vão ser abaladas, e o carcereiro vai pensar em tirar a tua vida. Paulo vai chamar, não faça isso. E ali ele vai entregar a tua vida ao Senhor. Ali nascia uma igreja de Filipe, onde Paulo ia cuidar. E o interessante, irmãos, que agora eu vou para o texto para me caminhar. A Bíblia fala que Paulo, ali preso, dentro daquela prisão, daquela masmorra, o interessante é que esse homem agora, preso, ele escrevia a carta encorajando as igrejas, irmãos. E quanta liberdade nós temos no dia de hoje, quantas oportunidades nós temos hoje de anunciar a palavra de Deus. E às vezes nós ficamos, muitas das vezes, encurralados, ficamos ali acovardados, mas Deus quer uma igreja ativa. Deus quer uma igreja que anda. É por isso que é chamada igreja eclésia, tirado para fora. Deus nos arrancou do mundo e colocou como sal da terra, como luz nesse mundo. Assim como essa igreja estava sendo formada, Deus, Ele colocou esse templo, essa casa de adoração e oração, que é uma fonte que transborda água de águas vivas. Você pode olhar a circunstância e não ver possibilidade, mas a onisciência do nosso Deus já está trabalhando em toda essa região, e os irmãos vão contemplar a glória de Deus se manifestando dentro dessa casa de oração. Amai da casa e recebe. Segure na mão do teu pastor, porque ninguém faz a obra sozinha. Deus colocou o teu anjo, mas ele precisa de amigos fiéis, amigos leais, porque uma igreja, irmãos, ela precisa de cuidado, ela precisa de companheirismo, ela precisa de fidelidade, ela precisa de amor para crescer. E o pastor sozinho não vai conseguir, mas quando os irmãos entendem, abraça, está com ele, sobre a sua orientação, você pode ter certeza que Deus, ele vai agindo e operando para o seu crescimento. E o interessante é que agora eu quero entrar onde Jesus me levava, porque toda circunstância, irmão, da nossa vida tem o cuidado de Deus, mas nós não estamos numa redoma de vidro. Todos os dias tem algo novo que acontece na nossa vida, porque o apóstolo Paulo, ao princípio, ele tem que ser descido pelo cesto para não ser morto. O apóstolo Paulo é apedrejado, o apóstolo Paulo ele sofre naufrágio, o apóstolo Paulo ele é picado pela serpente na ilha de Malta, mas Deus estava cuidando desse homem para que o evangelho fosse cumprido e pregado aos gentios na íntegra. É assim na minha vida e na tua vida, enquanto o Senhor não cumprir aquilo que Ele prometeu, irmãos,
O Senhor, Ele vai estar sempre nos encorajando, nos impulsionando para o alvo. E às vezes, durante a caminhada, vai vir os dias maus, vai vir os dias difíceis, vai vir os dias de choro, de lágrima, mas nós temos que ter o objetivo e compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, mas saiu fora do meu controle. Saiu do teu, mas o dele não. Ele continua intacto. Porque sempre quando havia crise, um profeta, um sacerdote, um juiz para falar com o povo. Quando você olha para Isaías, você vai ver a morte do rei Uzias no capítulo 6. E Israel disperso, Israel sem direção, Israel totalmente perdido com a situação. Era um rei piedoso, era um rei que tinha granjeado grandes coisas a Israel. Mas a Bíblia fala que Deus ali ia preparar Isaías, porque no capítulo 1 a palavra diz que o boi, Deus falando através de Isaías, conhece o seu possuidor, e a jumenta manjedora do seu dono, mas Israel não tem conhecimento de quem eu sou. Israel estava perdido com a situação, mas a Bíblia fala que Isaías vai para o templo orar. Tem circunstância na nossa vida que nós vamos obter resposta é de joelho no chão, sem oração, sem resposta. Crente que não ora não tem intimidade. Crente tem que ter vida de oração. Irmãos, quando você desce na olaria, quando você desce com o teu joelho no chão, você traz o céu para a terra. É onde você tem a revelação da graça de Deus, é onde você tem direção, é o sinal de humilhação, é o sinal de reverência, é o sinal que na verdade você está diminuindo diante do Todo-Poderoso. Porque quando a nação estava totalmente atormentada, Isaías ele vai orar, e quando ele vai orar, ele vai contemplar um alto e sublime trono. E o que ele vai ver? Ele vai ver no alto e sublime trono Todo-Poderoso Deus, ali sendo adorado pelos serafins. E o interessante, irmãos, com reverência, a Bíblia fala que tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 tampava o seu rosto, com 2 tampava os seus pés, em reverência ao lugar aonde eles estavam, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E o interessante é que quando Isaías vê, ele cai como morto, e a Bíblia fala que o anjo toma um tenaz do altar, toca os lábios de Isaías, e ali foi purificado os lábios de Isaías, porque Isaías não estava preparado para aquele momento, ainda não estava preparado para exercer aquilo que Deus havia estabelecido na vida de Isaías, porque ele disse: ai de mim, que eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Ele caiu, mas Deus ia trabalhar sobre Isaías, e Isaías ia ali das características de Cristo, ia falar de Cristo. E o interessante é que Isaías, ele ia direcionar toda a trajetória que Cristo ia passar por amor a mim e a você. E hoje não é diferente. Você, quando se prostra diante da presença do Senhor Jesus, Deus, ele trabalha na causa para operar sobre a tua vida. Alamai Tchekechiai. E caminho eu para o fim, no texto ao qual o Espírito Santo colocava ao meu coração. O apóstolo Paulo, ele vem passando por muitas situações de adversidade, mas também ele vai dizendo: as minhas prisões,
as minhas tribulações, tudo que eu passei e passo, está contribuindo para algo de melhor na vida dos meus irmãos. Ele tomava por coragem e ousadia para continuar fazendo a obra de Deus. Às vezes você está chorando, está sofrendo, mas quando a tua casa, a tua família olha, você colocando a Bíblia debaixo do braço, adorando o Senhor ali, lavando a tua roupa, fazendo a tua comida, eles vão ser surpreendidos, porque ele vai dizer: meu Deus, nessa situação ainda adoro o Senhor, nessa crise que está vivendo, ainda tem força para adorar o Senhor. É por isso que Deus, ele nos chamou como sal e luz desse tempo. Mas te quer vida, porque você surpreende. É por isso que você vê um milionário saltando de cobertura e no mesmo tempo vê um andarilho passando, cantando, exaltando, engrandecendo, porque a maior riqueza não é aquilo que portamos, não é aquilo que possuímos. A maior riqueza é ter a presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. É por isso que no Salmo 51, Davi, ele vai clamar. Ele não vai clamar por coroa, ele não vai clamar pelo reinado, ele não vai clamar pela riqueza que ele tinha, mas ele vai clamar a Deus: Senhor, volte de novo da alegria da salvação, não aparta-te de mim o teu Santo Espírito. Deus está mandando te dizer nessa noite: se encha do Espírito Santo, se enche da presença de Deus, porque aquilo que milhões não vai trazer, a presença ela traz para a tua vida. E me enche que a céu. E o apóstolo Paulo, no final da sua vida agora, e eu encerro aqui escrevendo a Timóteo a sua segunda carta, dizendo a ele, encorajando Timóteo, porque a Bíblia fala que no capítulo 1 de 2 Timóteo, pastor, a Bíblia fala que muitos estavam tendo vergonha do Evangelho, muitos estavam sendo vergonha do apóstolo Paulo, por causa das suas prisões, por aquilo que ele estava passando, e ele fala para Timóteo: Timóteo, não envergonhe do Evangelho, não tem vergonha também de mim, Timóteo, mas seja encorajado, porque Deus colocou em mim, colocou em você um espírito de fortaleza. Lamaite que a céu, e no meio da caminhada muitos vão te abandonar, muitos vão virar as costas para você, muitos não vão querer amizade para você, mas você tem endereço, você é cidadão do céu, você é povo escolhido de Deus, sacerdote real, você tem uma promessa sobre a tua vida, você foi selado, você foi marcado, e aquilo que Deus fez na tua vida e por você é incomparável. Timóteo, pregue a palavra instem, pura, tempo, fora de tempo, redágua, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Timóteo, mantenha a fidelidade, por mais, Timóteo, que muito recue, por mais que muito nos abandone, por mais que muito largue o Evangelho e não queira mais servir o Senhor, mas você continua pregando a palavra pura, sincera, verdadeira, com toda a doutrina, exorta, admoesta com longanimidade, Timóteo. Que biasta calme ende kevidai, porque Timóteo, virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichões dos seus ouvidos e amontoarão para si doutores, consome as suas próprias consciências, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas saiba de uma coisa, Timóteo, tu sede sobra em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério com fidelidade ao Senhor. E me endectim calaia salve.
O lindo da palavra de Deus, pastor Ronaldo, é que os olhos de Deus são diferentes do homem. Quando nós olhamos para a carta do Apocalipse, escrita por João, a igreja que parecia ser, que dava nota 10 para ela mesma, a igreja de Laodiceia, Jesus olhava e dizia: tu és miserável, pobre, eu tenho vontade de vomitar-te. Era uma igreja rica, uma igreja que dizia para ela: nós não temos falta de nada. Vivia numa região rica da Ásia Menor. Jesus olhava para ela: não, tu és miserável, eu tenho vontade de vomitar-te, porque Jesus estava do lado de fora. Mas Jesus olhava para a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, mas Jesus contemplava todas as aflições. Vivia na região que era adorado o imperador Tibério César, onde uma igreja era encurralada, era apertada por causa da idolatria do imperador, mas uma igreja fiel. Jesus olhava para aquela igreja que simbolizava ser pobre e dizia: Esmirna, diante dos homens tu és pobre, mas diante de mim tu és rica, Esmirna. Eu tenho contemplado a tua fidelidade, eu tenho contemplado o teu amor, tenho contemplado a tua ação diante da minha presença. Você está entendendo nessa noite que às vezes os homens olham e falam: aquela ali não vai dar nada, aquela ali não vai passar disso, mas e daí? O importante é a aprovação do alto para a nossa vida, porque quando Deus agora olhava para outra igreja com pouca força, a igreja de Filadélfia, Deus dizia para ele: eis que diante de ti coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque, Filadélfia, diante de pouca força, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que me assau e clabai, Shebicai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque os olhos de Deus são diferentes do nosso. Na igreja mais pobre, Deus dizia para ela: tu és rica. Na igreja que tinha pouca força, Deus dizia a ela: eu coloquei uma porta diante de ti que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, Filadélfia, vocês guardaram o meu nome e não negaram a minha palavra. Sabe aonde o inimigo não age? Numa igreja que guarda a palavra, numa igreja que tem vida de oração, numa igreja que glorifica o nome do Senhor Jesus. É por isso que Deus está falando nessa noite, pastor Ronaldo: aguarda o tempo de Deus, porque Deus está preparando os soldados para a guerra, mas vai ter um crescimento aprovado pelo céu. Não se preocupe, porque muitos lugares estão enchendo e Jesus está para o lado de fora, mas a igreja verdadeira, ela cresce na direção da palavra e do Espírito Santo. Clamaia, sigbiandé e shibiaui. Aleluia, 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 aleluia. Porque a igreja que é estabelecida e que honra e que guarda a palavra de Deus, ela cresce sadia, ela forma crente saudável, corpo que vai dar fruto, porque há uma abundância em muitos lugares, mas Jesus já está para o lado de fora, porque o objetivo de muitos não é almas, não é vida, mas na verdade é a lã da ovelha. Mas ainda existe os verdadeiros adoradores da terra, ainda existe os rabiscos do Senhor, que honra o Senhor, que não vende o teu ministério e que guarda a palavra de Deus sobre o teu coração e cumpre com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer para mim encerrar agora: ele encoraja Timóteo a ficar na posição ao qual Deus estabeleceu na vida do apóstolo Paulo. Paulo estava perto da sua partida, Paulo estava perto
de ser entregue e de ser decapitado. Mas o interessante é que Paulo estava a todo vapor, estava escrevendo, estava encorajando, estava na verdade direcionando a igreja de Cristo. Vai entender o evangelho, vai entender os homens de Deus, mesmo estando em circunstância de adversidade, continuava dando fruto, é o prol do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer agora, ele vai falar: Timóteo, porque eu já estou sendo oferecido por aceitação. O dia da minha partida está próximo, Timóteo. Venha ter depressa comigo. Interessante que quando ele fala para Timóteo vir, ele vai dizer algumas direções a Timóteo, na verdade para que ele trouxesse também ali os pergaminhos, o livro, a palavra, para que ele continuasse ali meditando, para que Deus lhe desse força. Mas o interessante, irmãos, e aqui eu concluo, a Bíblia vai dizer que quando Paulo, ele vai passar pelo seu julgamento, quando Paulo vai ser interrogado, quando Paulo, ele está ali na prisão e precisava ali de alguém, precisava do testemunho, a Bíblia fala que todos vão o abandonar. Você está preparado para isso? Porque às vezes as pessoas, ou nós mesmos, fazendo projetos sobre nossas vidas, mas um projeto que não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter embates, não vai ter gigante, não vai ter, e às vezes não. Às vezes o projeto de Deus para a minha vida é um martírio. Pastor Adriel, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito para te levar embora, mas quando você for, eu tenho um objetivo: você vai ser morto pelo Evangelho. Como é que fica eu nessa situação? Igreja de Jesus. Jesus, quando olhou para Esmirna, ele falou: ó, eis que o inimigo vai lançar muitos de vós na prisão, e vocês vão ser mortos, mas sede fiel até o fim, que eu dar-te-ei a coroa da vida. Você está pronto para morrer para Jesus? Talvez hoje seja o último culto ao qual Deus nos deu a oportunidade. Talvez seja a última reunião ao qual Deus permite alguns de vós estar aqui. Você está pronto para encontrar com o Senhor Jesus? Porque esse homem dentro da prisão, ele vai encorajar, vai escrever as cartas, vai exortar, vai corrigir as igrejas, no modo ao qual o Espírito Santo trabalhava sobre a vida dele. Mas olha a direção do apóstolo Paulo a Timóteo: eu estou sendo oferecido, o dia da minha partida está próximo. Imagina eu e você sabendo que nós temos mais uma semana de dia para viver. O que nós faremos da nossa vida? O que dava essa tranquilidade ao apóstolo Paulo? O que dava essa segurança ao apóstolo Paulo? O que dava essa convicção ao qual ele vivia? Presença, intimidade, o caráter, o temor, a ousadia, todos os princípios bons estava cravado dentro desse homem. O que vai eu e você avançar nos dias de dificuldade, mesmo diante de tanta circunstância que bate ao nosso redor, é a nossa confiança e intimidade com o nosso Deus. Nós estamos na primeira quinzena de 2025. É um ano promissor para cada um de nós. Quando nós olhamos o noticiário, não tem nada bom para o Brasil, não tem nada bom para a nossa nação. Não podemos isso.
Nós estamos vendo a economia, nós estamos vendo o dólar, nós estamos vendo quem está no poder, nós estamos vendo toda a circunstância que parece conspirar contra a igreja do Senhor. Mas eu e você, nós chegamos aqui debaixo de uma palavra direcionada pelo Senhor Jesus antes da sua ascensão. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. É essa convicção que tinha Paulo. Combati o bom combate, estou terminando a carreira, mas guardei a fé. E olha o que ele vai falar: desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz dará aquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Encerro eu agora. Imagino agora os soldados, Nero agora decretando a decapitação de Paulo. Imagine, irmão, o soldado entrando naquela cela. Paulo estava velho, pobre, preso numa prisão romana fria. Mas aquele homem, ele tinha uma convicção, uma intimidade tão grande com Deus. Olha o final do maior evangelista, do maior fundador de igreja, do maior teólogo, que mais fundou igreja no cristianismo, preso, abandonado no seu julgamento, sozinho dentro daquela prisão. Mas ali saíam as pérolas que hoje chegaram a mim e a você, que é a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele ali, sozinho, sendo rejeitado no seu julgamento, mas dizendo: mas o Senhor me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e ouvissem a palavra, e fiquei livre da boca do leão. Mesmo diante dessa adversidade, Deus encorajava o teu servo, Deus encorajava o teu filho para cumprir o teu ministério. Eu e você estamos aqui numa missão. Nós não somos dessa terra. A Bíblia fala que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Imagina agora os soldados indo buscar esse homem naquela prisão, batendo naquelas grades. Prisioneiro Paulo, chegou o seu dia, colocando as algemas sobre a sua mão. Imagina cada passo daquele homem sendo carregado por aquele soldado. Ele tinha tudo para questionar a Deus. Ele tinha tudo para indagar com o Senhor, porque ele foi fiel ao Senhor. Mas imagino eu que cada passo daquele homem vinha à memória o versículo de número 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. É essa convicção. Salomão vai dizer que o melhor é o fim de todas as coisas. Às vezes começamos mal a nossa vida, às vezes começamos sem propósito, mas o importante é como nós terminamos a nossa carreira. Deus ainda busca os verdadeiros adoradores dessa terra. Deus Deus busca aqueles que estão dispostos a servi-lo em espírito e em verdade. Se coloque de pé nessa noite. Eu posso orar, pastor Ronaldo, pela igreja? Os olhos do Senhor estão sobre essa casa nessa noite.